Retomando o ponto que dizíamos anteriormente sobre falar sobre o Apocalipse, a rápida análise no fim do mês, no Apocalipse fala de uma maneira bastante singular, muito linguagem bastante simbólica. Sobre isso há vários estudos. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele, para começo de conversa, tem 22 capítulos. 22 é o mesmo número de lâminas do tarot egípcio. Também, ou na verdade não somente isso, 22 arcanos maiores. O tarot egípcio são 78 lâminas, que corresponde, coincidência ou não, às 78 obras que deixou Samael Onveor, o avatar da Era de Aquário. E nessas obras, Samuel Onveor descreve todo o caminho iniciático de várias maneiras, mas fundamentalmente refletindo os três fatores da revolução da consciência. Referente a Samael Onveor, é curiosa a relação, porque ele diz ser, e no seguinte sentido, já falei isso em outro momento aqui no canal, Samuel Onveor não está se presumindo, mas sim se apresentando quando ele fala dos títulos, ou das formas como ele é chamado também, né? Ele fala, por exemplo, sou o quinto dos sete, ou seja, represento dos sete selos do Apocalipse, ou dos sete anjos tronos diante do Senhor, que são citados nessa obra, o Apocalipse. Esse livro é composto por 22 capítulos, que são os 22 arcanos maiores do tarot egípcio, as 22 letras do alfabeto hebraico. Nessa obra vai falar de uma forma simbólica sobre a forma dessas revelações que são feitas sobre o final dos tempos, né? O fim do mundo, que em outras culturas tem vários distintos nomes, né? Shilhambalam, vai falar do Catum 13, do Ragnarok, tão conhecido atualmente porque a cultura nórdica está em voga, né? Uma vez que são países em evidência, e a cultura também que trouxe da ficção, né, dos quadrinhos, dos filmes, do deus Thor. Né? Então fala-se muito isso. Até o símbolo do Bluetooth é a própria combinação de duas runas. Então, ali no Apocalipse está definindo, dizendo como que as coisas acontecerão, de modo simbólico. E aqui nessa obra fala também de cada um dos anjos, e particularmente como Samuel Weir diz ser o quinto dos sete tronos, ele então aqui representando o Apocalipse, no capítulo 9, diz-se a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Nesse ponto, interessante a gente observar que o próprio Samuel Onveor assume que ele teve caído, no sentido esotérico, em que ele, no momento em que a humanidade se fascinou com a energia sexual e resolveu fazer, por força de um impulso luciférico e de uma orientação perversa que foi dada por mestres de um passado muito antigo, na época em que a Lua ainda era um planeta vivo, e esses mestres saíram desse planeta que estava em vias de concluir o seu ciclo para cá, para um planeta novo que estava em formação, a Terra, e esses mestres ou anjos já estavam caídos, eram mestres negros. E esses mestres, né, eles vieram e ensinaram uma doutrina negativa que prendeu a humanidade num fascínio pelas forças negativas, né, pelo prazer da árvore do conhecimento, né, e da árvore da vida, utilizar a árvore da vida como um simples deleite. Então ficamos presos pela questão sexual. E Samuel Weir narra nesse momento que eles todos, quando viviam naquele paraíso que emana leite e mel, que também é citado em parte da Bíblia em época do Pentateuco, como uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra de pureza, uma terra idílica, e que seria uma terra de um paraíso. Porém, isso já não ficou vedado à humanidade quando eles se fascinaram por esse, por esse mau uso da energia criadora e ficaram aprisionados por esse nêmesis, né, essa fraqueza. E dentre essas pessoas estava o próprio Samuel Onveor. Nessa época, ele já sabia que tinha essa função, que um dia, em algum momento cósmico, deveria cumprir, de representar, como sendo o quinto dos sete tronos, a
uma mensagem derradeira para a redenção de uma humanidade. E, claro, já houveram várias humanidades ao longo dos milhões de anos em que o ser humano está pela Terra, não só essa época que os acadêmicos dizem que viemos de um homem, de um ancestral comum com os primatas, com os macacos. Não, Samuel Weir fala que essas são sementes degeneradas de uma humanidade que se perdeu, né, e cada cultura, como por exemplo os povos astecas mais, disseram o final de cada raça como seria, né? Há humanidades que se transformaram em tigres, outras se transformaram em macacos, né? E, e outras simplesmente ficaram apagadas, né? Como aqueles povos primitivos de regiões muito remotas da Terra, como por exemplo aborígenes. E aqui não faço nenhum juízo de valor, não, mas fundamentalmente são povos que estão num grau de primitividade, num grau de crueldade, de vivem como animais, então caíram para a relação de tornarem-se animais. E o que seria uma misericórdia, talvez, para esse povo, ajudá-lo a sair desse processo, é entendido como apenas deixa eles serem como são, né? Mas, de todo modo, vamos voltar no assunto principal, que é falar sobre o Samuel Weir, que ele disse de si mesmo que ele cometeu erros no passado. E ele fala desse passado. Eu vou ter que fazer uma pesquisa para ler, porque ele segmenta muito quando ele dá uma informação, mas ele fala de uma informação muito particular, de um evento muito particular em dada obra. Então, se ele fala uma coisa no Mistério do Alvorecer, outro ele fala, por exemplo, nas Três Montanhas, outro ele fala no Minha Vida como um Lama, né? Outra como ele fala... Então ele vai, cada obra que ele vai dizer, em particular ele fala de um evento, pontua aquilo, né, para poder ele dar algum aspecto doutrinal. Então fica difícil poder colocar em cada momento onde qual foi a obra que ele disse. Porém, aqui ele diz, nesse momento, ele fala também no Cristo Social, transformação social da humanidade. Nessas obras ele fala que ele cometeu esse erro, né? Ele caiu e, claro, ele passou milhares, se não milhões de anos padecendo como todo animal racional, como nós humanos aí que estamos sobre a crosta terrestre, padecendo nesse vale de lágrimas. Então ele fala que ele tinha que cumprir essa função em dado momento, que foi agora no século XX, e ele tinha que entregar essa mensagem, mas até então ele estava caído, né? Então aqui de uma forma muito rápida, muito precisa, porém sem dar detalhes, como vários livros, particularmente o Gênesis também o faz, aqui a Bíblia mostra, né, nesse livro que já é praticamente um livro grego, quando a palavra Apocalipse é grega, fala aqui a quinta trombeta e o quinto anjo tocou, ou seja, Samuel Weir tocou, mas como que ele pôde fazer isso? Ele teve que seguir um caminho de regeneração, né, trabalhando nos 3 fatores da revolução da consciência que ele os entregou. E aqui ele diz o seguinte, ó: vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Falando dele mesmo, né? Ele caiu do firmamento, ele não era mais, não ostentava mais, não digo no sentido de ostentação, mas não apresentava mais o aspecto divino que ele teve que lutar para recuperar, né? Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Até diz abismo aqui com letra maiúscula. O abismo que o Samuel Weir explica é, na verdade, o abismo que é o véu, o sefirote secreto da árvore da vida, né, da árvore sefirótica, do Seferet Sirah, cabalístico, que fica entre Tiferet e Hesed. Ele está tanto que ele sempre é desenhado como um tracejado pontilhado ou linhas muito finas, tênues. Em painel, ele nunca é apresentado como um sefirote, uma sefira de fato. Ele é apresentado como algo meio fantasmagórico, meio nebuloso, sim, por trás de um painel. Eu vou conseguir esse painel para mostrar no próximo vídeo. É um painel que tem muitas salas de estudo gnósticas tem esse painel. E nesse painel está lá o Da'at, né? Da'at e o Sefirote secreto. Esse é a chave do abismo. Entre a condição humana e a condição divina está essa chave do abismo. Prosseguindo. Versículo 2. Ele abriu o poço do abismo, ou seja, ele entregou as chaves para poder se libertar desse abismo. E dali subiu uma fumaça. Aqui no caso, Samuel Weir explica que o fogo que acende com uma kundalini do cóccix, do osso cóccix, tanto fisicamente como de uma forma semi-etérica, e principalmente psicológica e mística, espiritual, ela sobe como um fogo, ele diz um fogo serpentino, né? Ele sempre cita
o movimento das chispas, quando elas saem de uma fogueira, saem em movimento serpenteando, né? Que é assim que funciona a ascensão do Kundalini pela coluna vertebral, segundo inicialmente a cultura indiana e cultura brahmana, e depois isso vai se mostrar em outras culturas, mas fundamentalmente é como se fosse um fogo que sobe de uma forma bioeletromagnética, de acordo com os esforços do iniciado. Ele não sobe de uma forma mecânica, ele vai acender pela coluna. Só que é um fogo puro. E ele faz uma separação em que ele diz que tudo que é nebuloso, obscuro, que conduz à negritude da inconsciência ou da perversão, é o ego. Esse elemento psicológico que as pessoas que não compreendem vão ver apenas o ego como aquela construção psíquica no esquema que o médico, segundo Freud, nos mostrou no século XIX para o XX, explicando a estrutura do ego, do superego, que é a forma da nossa estrutura psíquica conter esses desbordes da força pulsional, que é o id, e que é a nossa pulsão animal, e também esse superego, na verdade, e o ego eles são a mesma coisa. E essa pulsão que vem como um impulso de canalizar que o ser humano comporta-se como um animal sem controle algum, que muitas vezes faz coisas que nem animais fazem, esse impulso ele chama de id, que é uma coisa, ele não deu um nome, então ele falou um id, é um isso, né? Um it talvez em inglês, né? É uma força, uma pulsão. E essa pulsão que Samuel Weir diz que são a luta das duas serpentes, né? A serpente, que é o órgão condartibador, que é a energia que busca canalizar com que se nós busquemos despertar consciência, essa energia, em vez de ascender pela coluna, ela descenda pelo cóccix e nos vincule ao centro gravitacional do planeta Terra, nos fazendo pessoas vulgares, no sentido de que não nos preocupamos com nada espiritual e simplesmente ficamos fascinados pelas belezas do mundo. Para se libertar dessa força, é necessário uma chave do abismo, né? Porque essas forças nos prendem ao abismo da Terra, do centro da Terra, das regiões inferiores, dos infernos, como queiram chamar. Então, ele diz que a fumaça é o ego justamente denso, que não permite que esse fogo acenda. E quando o iniciado, o esoterista, aprende a fazer os 3 fatores da revolução da consciência, principalmente a transmutação das energias, ele começa a separar essa fuligem, ele justamente chama esse termo, fuligem, dessa coisa que espessa, que não ajuda não é, como se diz, ela não é combustível no sentido de incentivar com que o fogo acenda, não, ele é um contrapeso, é uma força assim, gravitacional, mas no caso psíquica, que impede com que o fogo acenda ou contamine, é como o enxofre arsenicado dos alquimistas, contamina essa chama e ela não acende, ela fica parada em algum lugar e ela, no pior das hipóteses, ela descende, formando esse nosso vínculo com o abismo. Então ele fala assim, ela abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Uma fornalha solta fumaça porque ela vai queimar os elementos puros, o fogo sai vermelho e amarelo, né, aquela radiância, e o que não é puro vai gerar aquela fuligem, de modo que o sol e o ar ficarão escuros por causa da fumaça do poço. O sol é a nossa consciência, o nosso real ser, o Cristo, o ser, e o ar, né, que é esse elemento que nós nos movemos nessa atual humanidade, né? Vivemos no ar, o peixe não percebe a água porque está nela, né? E nós não percebemos o ar porque estamos no ar, né? Respirando o ar. Porque assim como o peixe respira água, nós respiramos o ar, né? 3. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra. Pode ser uma representação dos elementos psicológicos que Samuel Weir, que usa inclusive a própria mitologia egípcia, da qual ele foi um iniciado, mestre naquela época, do Egito solar, do Egito ainda que tinha os mistérios, da terra dos deuses, que depois legou essa compreensão de que são deuses aos povos daquela época, inclusive os povos, os hebreus, depois os judeus, depois israelitas e os gregos, inclusive. Todos eles beberam numa fonte que era o Egito e a Índia, né? E da fumaça eram gafanhotos para a terra, dotados de um poder semelhante ao dos escorpiões da terra. E aqui Samuel Weir ele fala dos escorpiões da terra como ele tem inclusive um arcano, o arcano número 27, que é
O 25 é o argonauta, 27 é o inesperado, que são aquelas coisas que o iniciado enfrenta em seu caminho, como coisas assim, não somente estranhas, mas coisas inesperadas, e que chamam que elas têm uma grande tendência a nos prejudicar. Podemos utilizar as adversidades para, como diz o próprio Samuel Weor, triunfar sobre os defeitos psicológicos que se expressam quando a gente tiver uma coisa que nos desagrada, seja manifestação desagradável, um semelhante, uma crítica, um evento da vida que esteja difícil, por exemplo, a gente perde alguma carteira, não encontra alguma coisa que precisa, acontece um acidente, como por exemplo, esqueci de pôr combustível no carro, de repente estou voltando para casa, acabou o combustível, não tem nenhum posto de gasolina perto. Puxa vida, vou ter que ir no escuro, procurar algum lugar. Nossa, meu telefone acabou a bateria. Não tenho sinal de internet, não tenho telefone, meu carro está sem combustível ou com a bateria. O que eu vou fazer? Então, essas coisas nos provam o nosso valor, buscam chocar a nossa consciência de uma forma com que ela possa despertar na pressão. E isso, inclusive, ajuda o iniciado a conseguir graus e méritos de vários valores e virtudes do nosso próprio coração, em que cada um vai desenvolver aquilo de acordo com a sua tônica, com o processo esotérico, com o processo iniciático ao qual está passando. Então, ele cita como os escorpiões seriam como se fossem as dificuldades, né? Escorpiões da terra, porque o escorpião é um animal, ele não é violento, mas a natureza dele é se defender, né? Ele é um aracnídeo, só que diferente de uma aranha comum, que tem os seus distintos venenos, né? O escorpião não faz teia, pelo que me consta, não faz teia. Se alguém souber de um escorpião que faça teia, por favor, me avise. Ele é um animal que vive num clima árido, quente, muitas vezes insalubre, e o que ele tem para dar é justamente o seu ferrão e o seu veneno, né? Disseram-lhe, porém, que não danificassem a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte. Então ele diz o quê? Que tudo que for para a vida, para o cultivo e as doutrinas autênticas, ou doutrinas realmente crísticas, não importa a forma que tenham, mas que sejam verdejantes, transmitam vida, tenham esse mistério, que não somente os homens que não tivessem, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre a fronte, ou seja, o homem de Deus que tem contato com a doutrina crística, que busca revê-lo, ele vai receber a proteção, seja por esse selo, esse mistério, está buscando essa transcendência da condição humana, de vencer a serpente negativa, ou essa fumaça, ou essa fuligem que impede com que o fogo da fornalha acenda pela nossa coluna, né? E então que justamente já tem essa ordem. O abismo vai liberar um monte de coisa. As portas do inferno estão abertas. Não é que a terra desceu, na verdade é que o churume subiu, né? É como se fosse uma inundação. A gente pensa, bom, vai só encher de água. Não, mas pensa que enche de água, a água limpa do rio vai se misturar com a água do esgoto, com a água das cloacas. E aí, tudo que está sujo, inclusive, ela vai subir junto. Então, não é que a coisa ficou pior porque nós descemos, é porque a coisa ruim subiu. E é isso aqui, né? Hoje em dia você vê, eu vi recentemente um vídeo no Instagram de um evento que aconteceu na Austrália, numa loja AMPM, num posto lá de loja de conveniência. Foram umas pessoas fazendo uma compra na loja e o rapaz estava ali, né? Parado, ele viu uma pessoa lá, uma pessoa. Não vou falar sobre questões outras do caráter da pessoa, mas tá uma pessoa lá, um tanto vestida de forma esquisita, né? E segurando um machado na sua mão. Um machado esse que a gente pega que tem nos setores públicos, que tem um machado para você poder quebrar e usar ele na hora de um incêndio, por exemplo, para poder quebrar uma porta, para poder cortar algo, né? E essa pessoa estava portando um machado, segurando um machado na mão, como se fosse, sei lá, uma vassoura, uma pasta, um pacote, né? E o cara olhou para aquilo, achou estranho, achou curioso, não? Olhou para aquilo, olhou a pessoa e olhou, tipo, demorou, sei lá, mais que 2 segundos para olhar a pessoa. Foi o suficiente para essa pessoa dar-lhe um golpe com o machado no rosto do rapaz. O rapaz imediatamente cai, e nisso quem estava olhando para aquilo, olha aquilo apavorado, tenta correr, e ainda leva mais uma machadada, outra machadada pelas costas. Ou seja, hoje em dia é muito perigoso porque justamente isso, ó. E da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de um poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Ou seja, eles vão pegar quem tinha na frente, tá no meu caminho, minha natureza é atacar e atacar de uma forma que vai te matar. Então, e não desfilar a vegetação da terra.
a pessoa, não vou julgar porque ele está num posto da EPM, no horário de madrugada, mas, né, ela não tinha o selo, não tinha essa proteção esotérica, essa calção de quem está buscando se libertar de um sistema, recebe. E claro, quem recebe também não deve abusar da sorte, né? Continuando, versículo 5. Foi-lhes dada a permissão, não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses com um tormento semelhante ao do escorpião quando fere um homem. 5 meses são 150 dias, em teoria. 150, pega o número 1 e 5, né, do 150, é 15. 15 é o número da paixão, né? É o arcano a paixão, ou em outros tarot, que são baseados no egípcio, o diabo. E ele fala justamente da questão de cuidar da sua própria vinha, né? E me fizeram guarda de vinhas, mas a minha guarda da minha vinha, aquela minha eu não guardei, ou seja, a pessoa não fez o trabalho sobre si. E durante 5 meses, 5 também remete ao número da lei, da justiça, o jerarca, a lei, né, ou a justiça, que tem um chacal lá, o Anubis, como na lâmina da carta, é a cobrança, é a execução, nunca arma, né? Então tem que analisar também na própria Bíblia, seja ela da parte hebraica, seja ela da parte grega, no caso dos livros do Evangelho ou Novo Testamento, muito ali tem grego, então ainda há essa herança de ter relação com a Cabala, que é judaica, que é hebraica, mas sim tem essas informações e aqui esses apontamentos. Né? Então, repetindo, foi-lhes dada a permissão, não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com um tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Muitas pessoas não morrem. Havia escorpiões que têm um veneno muito forte, mas a pessoa não chega a morrer com isso. Ela pode morrer, mas não quer dizer que vá. Ela sofre de uma dor muito forte, sofre de desorientação neurológica, ela perde os sentidos, ela fica com os sentidos alterados e então a pessoa vai padecer muito. Então isso aí fundamentalmente é a cobrança, a execução de um karma, de uma lei, né, como fala aqui o número 5, e a vontade, eles querem morrer. A pessoa que ela sente uma dor moral, uma pena moral, um sofrimento que ela não, uma agonia, algo que não está doendo tão somente fisicamente, mas algo que incomoda, que lhe perturba a mente, lhe perturba o seu sentir. Ela não se sente acomodada, dorme, não, tenta dormir, não pega no sono, tem que tomar os remédios mais fortes para poder pegar no sono, vai no médico, no psiquiatra, no psicólogo, no neurologista, tem que tomar medicações muito fortes para conseguir dormir, porque parece que é um padecimento muito forte, algo que a comove, fica acordada repetindo aquele ciclo daqueles eventos, daquelas coisas que ela fez, ou daquela que ela sente vontade de fazer, e aquilo está tanto na frente dela, tanto a ocupando, que ela não vê, ela quer morrer. Ela quer que aquilo acabe, não importa de que jeito, ela quer morrer. Ela prefere, tipo da pessoa que fala, tomara que a morte seja rápida, tipo uma guilhotinada, do que ficar padecendo. Até eu tenho uma tese, minha particular, confesso, podem discordar, mas de que muito do que se crê, medo da morte, me parece que é mais um medo do que vai acontecer nesse ponto em que a gente deixar de existir e a ponto de estar existindo, de repente acontece algo. Se for um acidente de carro, a pessoa, se ela perde as pernas, um atleta, por exemplo, fica devastado. Ou uma pessoa normal mesmo, perde, não tem condições de caminhar, ou perde outros membros, ou sofre algum dano terrível, fica cega, coisas terríveis assim. Há pessoas que preferem ter morrido do que viver aquela vida limitada. Ah, mas eu estou vivo ainda. Não, mas vou ter que me adaptar com muito menos condições do que eu tinha quando estava normal antes desse acidente, dessa fatalidade, e vou ter que viver com isso. Então, pessoas que preferem morrer, né? Só que se morrer não é só morrer físico, morrer psicológico. A pessoa não consegue deixar de querer aquilo. É um vício. É um vício que a pessoa quer deixar. Quantas pessoas não vão para essas clínicas de reabilitação e não conseguem temporariamente vencer um vício, mas mascaram a situação real, que o vício esconde outra coisa. Então não vamos fazer aqui nenhuma análise moral, ética, mas fundamentalmente é uma análise crua e fria.
que as pessoas buscamos muitas ilusões, muitas coisas para nos distrair do caminho espiritual, para não sofrer do algo que nós mesmos criamos para nós mesmos. Então aqui ele fala, né, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. A morte que ele se refere aqui é a morte psicológica, a compreensão, como dizem os budistas tibetanos, fazendo clara diferenciação, budistas tibetanos, que eles falam da dissolução, da eliminação, da aniquilação psicológica. Nada mais que isso. Em gnose nós conhecemos isso, na gnose de Samael Aun-Weor, ou gnose samaeliana, para os gnósticos, das instituições atuais gnósticas, como morte em si, morte em marcha, morte psicológica, ou despertar da consciência por meio do autossacrifício, né? Então desejam morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Eles não têm um mistério, né? Ou então o crime é tão grave que não é permitido com que ele morra psicologicamente. Ele fez muito mal para uma pessoa ou para várias pessoas com uma atitude, e aquela atitude é tão terrível que ele é obrigado a ver aquilo se repetindo na sua mente, nas suas emoções, por muito tempo. É semelhante a um episódio do seriado, acho que tem primeira temporada. Eu não assisti todas, não, mas eu assisti algumas temporadas daquele seriado que foi comum há uns, sei lá, acho que uns 10 anos ou mais, na Netflix, que chama-se. Como é que era? Um seriado bem curioso, um seriado em inglês que falava de cada episódio era um tema específico sobre algo. Eu lembro que o nome do episódio chama-se Urso Branco. É o episódio número 8 da primeira temporada. Vou lembrar o nome da série, que esqueci agora. Uma série muito, muito famosa, que fala-se de futuros, de realidades distópicas, tecnologias curiosas. E nesse seriado, que eu não me lembro o nome, perdoem, tem um episódio que uma mulher ela é perseguida constantemente, ela tem um sofrimento ali, está sendo perseguida. Quando eles capturam ela, aí ela está lá presa, aí sai o cenário, né? E coloca um cenário como se fosse assim, um cenário de fundo, um cenário de filmagem caseira, e daí ela acorda e fala, ó, fulana, você está passando por isso, se lembra da gente, né? Ela começa a olhar, aí aquelas pessoas que ela tinha visto como perseguidores, com algoz no sonho, no desespero dela, que ela já não está mais sonhando, ela se olha e se enxerga com uma roupa, a mesma roupa, só que de uma condição diferente. As pessoas estavam ali em outros trajes, e como se fosse assim, os atores no making off. E daí ela percebe que aquilo tá diferente. Por que essas pessoas estavam aqui, me mataram, que eu acordei, eu não morri de fato, na verdade, sei lá, eu tô aqui nesse lugar e parece que tô sempre sonhando isso. Aí eles vão dizer, não, é o seguinte, você cometeu um crime assim, esse assado, e daí eles mostram todo o crime que ela fez, um crime terrível, e daí fala assim, e a tua pena por isso é você repetir a vivência do crime do sofrimento que você causou naquelas pessoas, naquele indivíduo, você vai viver isso por várias vezes. A diferença é que agora nós estamos voltando para você porque você vive isso. Agora você vai ter uma injeção, vai esquecer de tudo que você fez e você vai voltar. Nós vamos te perseguir agora fazendo isso que você fez e você vai estar sofrendo sem saber por quê. Na verdade, você tem culpa. A culpa é essa, o motivo é esse. Você está vendo por que você fez isso, não importa o que você fez e aqui tua punição é essa. Fundamentalmente, explica naquele episódio Black Mirror, lembrei, espelho negro, Black Mirror, né? E nesse episódio, o urso branco, vou tentar colocar aqui na descrição, essa pessoa é perseguida e ela não entende por que é perseguida, mas em dado momento ela acorda, ela é desperta, percebe por que ela está passando por aquilo, porque ela está vivenciando aquilo tudo e que ela não tem a opção de sair daquilo até que haja se considerado que em dado momento ela cumpriu com a pena. Mas não é dito para ela também quando que ela vai terminar de cumprir essa pena. Então, fundamentalmente, ali mostra bem um exemplo claro de como que a lei do karma funciona, né? De acordo principalmente com a lei de transmigração das almas, da compreensão do budismo, aí não falo só o tibetano, mas o budismo em geral, né? Fundamentalmente o tibetano é o mais profundo, é um budismo menos popular, né? Mas são níveis, né? E, claro, isso não é só o budismo, mas sim o Gnosis. O Gnosis de Samael Aun-Weor deixando claro que pontua isso. Prosseguindo. O aspecto dos gafanhotos
era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha. 2 pontos. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro, e suas faces eram como faces humanas. Espera aí. Cavalos, gafanhotos que tinham uma aparência de cavalos, eram semelhantes, eles eram parecidos, ou talvez até iguais, com cavalos de batalha, preparados para a batalha, a cabeça com coroas de ouro e rostos humanos. Rostos como faces humanas. Tipo uns cavalos antropomórficos, assim, cavalo meio gente. Ou cavalo gente, sei lá, né? Ou gente cavalo. Versículo 8. Tinham cabelos semelhantes ao cabelo das mulheres e dentes como os de leão. Tem uma divindade indiana que eu não recordo o nome, acho que é Rakshasa, e que justamente esse Rakshasa é um deus com cabeça de leão, né? E é um deus bastante, não digo cruel, mas é um deus bastante é, pungente na sua ação, né? Como um leão, ele é implacável na sua caçada e na forma como ele destrói as suas presas. Assim também essa divindade aí, ela representa um aspecto muito arquetípico de destruição, né? Cabelo semelhante ao cabelo das mulheres, ou seja, cabelo longo, provavelmente bem tratado, né? Cabelo da mulher, mas o homem pode ter um cabelo grande e bonito, né? Mas fundamentalmente as mulheres têm cabelo grande, né? Cabelo grande, cabelo cuidado. Você não vai ter um cabelo comprido para não cuidar dele, então você minimamente cuida. E dentes como o de leão, né? Aí tem inclusive umas criaturas da mitologia grega, fala das árpias, né? Alguns chamam de arpias, mas de onde eu aprendi na escola, ela é uma palavra paroxítona ou proparoxítona. Então, árpia é nessa pronúncia, né? Se dos anos final no começo do século eles mudaram essa pronúncia, muita gente hoje, inclusive da minha idade, chama de arpia. Paciência, né? Porque talvez em inglês seja arpai, mas em português que me consta é árpia, né? Só se essa nova revisão ortográfica do século XXI, a árpia agora passou a ser arpia. Então tem essas criaturas, as árpias, que são essas monstruosidades. Tem raças de morcego, raças de dragão, né? E as faces como com faces de pessoas com fome, pálidas e com dentes, né? Só que elas têm asas de morcego, aqui eles têm dentes de leão. Isso é bem simbólico, né? Não vamos entrar muito no simbólico, até porque senão nós vamos estar desenvolvendo um vídeo bem grande, né? Mas que tem o quê? Emplacar o cabelo, ele representa a questão da energia sexual, do véu da mulher, né? E também de energia sexual, o valor de energia sexual, né? Por isso que o Mestre Jesus é sempre simbolizado como um homem de cabelos compridos, cabelos dourados, ainda que ele não fosse provavelmente de etnia branca, né? Como, por exemplo, os eslavos ou os germânicos. Ele era, ele era hebreu, né? de natureza hebraica, natureza judia, mas até podem ser brancos comparado com alguns povos daquela região do Levante, mas porque esse simbologia do cabelo louro, o cabelo comprido tem a ver com o andrógeno divino, né? O cabelo comprido é de mulher, né? Mas também simboliza energia sexual. E ouro porque ele era um mestre alquimista, o mestre Jesus, no que se sabe dele, né? Não se tem muitas informações, mas o suficiente com as várias especulações que se fazem, até por ele ser de uma casta particularmente não citada na Bíblia, que são, no caso, meu Deus do céu, os essenos, ou essênios, eles, essa facção judaica, eles tinham algumas condutas muito particulares, e ele, como fazia parte dessa casta, ele era uma pessoa selecionada para um propósito, né? Então esse mestre tem essa cabelo dourado, que o ouro tem a ver com o mais nobre, o mais puro, o mais sagrado, o mais elevado. Então, por isso que os cabelos, a energia criadora, a energia sexual dele é uma energia pura, criadora, é uma energia de ouro. Por isso os cabelos louros, né? Os olhos azuis têm a ver com em muitas representações católicas, os olhos azuis têm a ver com a questão da deusa, aspecto da mãe divina, de olhos azuis, que tem muito a ver com a deusa Atena ou deusa Minerva. São duas divindades gregas. Acho que Atena para os romanos quanto para os gregos, e Deméter
Deméter ou Minerva, Deméter para os gregos, Minerva para os romanos, tinha olhos azuis, né? Então, seja uma característica física ou não, tem essa reflexão porque ela é a deusa da justiça. E esses olhos azuis simbolizam o azul do pai, né? O azul, que é uma cor neutra, no sentido que ela é fria, apesar de ser uma cor que, para a física, ela vibra muito mais rápida, muito mais, digamos assim, quente que o amarelo e que o vermelho, que tem sem dele que o vermelho tem a ver com o fogo. Só que a vibração eletromagnética que produz o efeito que nós enxergamos como cor azul, o mais rápido, que vibra mais, não é o vermelho, justamente o contrário, é o azul. Então, o mais elevado, seja a percepção da cor, a natureza da cor ser o mais elevado, e essa relação com a deusa grega, greco-romana. Vamos seguir. Cabelo semelhante ao do cabelo das mulheres, e dentes como os de leão. Tinham couraços como que de ferro. Ele dá um exemplo que pode ser como de ferro, né? Duro, firme e pesado. E o ruído de suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos, ou seja, o carro que eles tinham na época eram carruagens, bigas, esses carros que, quando o carro corria, tinha o barulho do rodar das rodas, que podiam ser de madeira como de metal, e do tropel dos cavalos, né? Então, ruído de carros com muitos cavalos, correndo para um combate. Se vocês já participaram, eu não participei, a não ser vendo cenas de filmes, né? E também nunca vi isso em alta definição, com um efeito surround que eu fizesse, mas cenas como filme de Gladiador, Ben-Hur, talvez a gente tenha uma ideia de como que seja isso, né? Porque com certeza aqui o João de Patmos, esse profeta, ele coloca uma percepção dele, como que ele conseguia relacionar uma coisa com a outra. Então ele via algo, ele tinha aquela visão daquilo, ele estava imerso naquela revelação, ele tinha que transferir essa percepção dele de um modo inteligível para quem fosse ler, né? E as palavras que ele tinha disponíveis naquela época, há cerca de 2000 anos, era justamente isso, né? Corridas semelhantes às dos escorpiões com ferrões, ó, ainda eram providos de caudas semelhantes às dos escorpiões, ou seja, uma cauda retorcida, assim, né? Em posição de ataque, com ferrões. Das suas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Voltando na história dos 5 meses, né? Um mês é o movimento que a Terra faz com a Lua ao redor do Sol. A Lua faz esse movimento ao redor da Terra faz um mês, né? Então um mês é o momento que a Lua faz ao redor da Terra. A Lua, na simbologia esotérica, particularmente da Gnosis, muita gente pode pensar no simbolismo dos sonhos do Jung, que há coisas ali que podem ser úteis, mas para o esoterista gnóstico, sameliano, tem a ver com a questão do ego, né? Um mês tem a ver com a questão de um giro que a Lua faz ao redor da Terra, ou seja, um movimento que o ego faz ao nosso redor, né? Uma das representações, né? Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, prestem atenção, anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, ou Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Quando fala dos ais, né, ai, aconteceu uma coisa, tipo, nossa, deixei queimar comida no fogão. Ai, é o primeiro ai, né? Eis que depois dessas coisas venha 2 ais e deixa reticências é aberto, né? As cenas do próximo capítulo. A sexta trombeta. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro colocado diante de Deus. E dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam presos para a hora, o dia e o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. Essa terça parte dos homens ele já está anteriormente do capítulo do Apocalipse 9, né? Eles já fizeram essa matança, né? E o número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Já é um número bem maior, né? Um número de milhões, que não é tão comum se encontrar na Bíblia com esse número tão alto, né? Eles falam de milhares e dão vários exemplos, como por exemplo, perdoar
70 vezes 7, né? Mas o número de milhões, pode ver que já é um número bem diferente daquilo que é citado nas escrituras, né? Na parte hebraica da Bíblia. Ouvi bem seu número, ou seja, ele ouviu bem esse número, né? 200 milhões. 200 é o 2 mais 2 zeros, mais 6 zeros, né? 1000 é 1 e 3 zeros. 1 milhão é 1 e 6 zeros. 200 milhões é 2 e 8 zeros. Interessante, né? Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto. 2 pontos. Vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre. Aí tem que olhar que materiais são esses, jacinto e enxofre, tentar imaginar isso aí, né? O enxofre eu só me lembro dele do pó, né? E da pedra amarela, que quando você põe fogo nela, ela estoura rapidamente, né? Então é sempre é estado como um elemento comum nos mundos infernos, né? Porque o elemental do enxofre tem justamente essa propriedade de promover uma plena limpeza, purificação, e ele limpa tudo, seja bom ou seja ruim. Ele não faz acepção, destrói, limpa. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saia fogo, fumaça e enxofre. Ou seja, o cavalo com cabeça de leão, né? Aí não lembro que animal que é esse na mitologia, ou até para os jogadores de RPG, Dungeons Dragons talvez saibam muito bem, porque a imaginação daqueles criadores nos anos 70 foi bem peculiar em pegar figuras mitológicas e transportar para um cenário de fantasia utópica, né? E para promover a diversão e o adormecimento da consciência das pessoas. Então, cabeça dos cavalos era como de leão. Não era de leão, mas era como se fosse de leão. E suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Ou seja, elas tinham uma espécie de, como se fosse uma fornalha dentro de si, né? Uma fornalha. Uma terça parte dos homens foi morta por causa desses 3 flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Ou seja, né, terça parte. Essa terça parte é curiosa porque tem a ver com a questão da terça parte dos anjos do firmamento se rebelaram contra Deus, né? E foi retirado uma terça parte do seu poder. Fala na develação da Pisofia por Samuel Vior que a terça parte que é desvinculada desses anjos, justamente o aspecto do Sacratíssimo Espírito Santo, Deus doador de vida. E esse terça parte justamente aquilo que quando os mestres, esses anjos, esses missionários aí da divindade, eles perdem o mistério da questão da energia sexual, né? Que justamente aqui, voltando ao começo do capítulo 9, é a chave do abismo, né? Vi então uma estrela que havia de cair do céu sobre a terra, foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo, essa chave da transmutação sexual, os 3 fatores da revolução da consciência, que Samuel Weir escreve no Matrimônio Perfeito, com a primeira obra, e nas demais obras de sua obra, né? De seu caminho, de sua jornada missional ao longo de sua vida, de 60 anos de idade, entregar 78 obras desde os seus 30, desde os seus 30 até o seu falecimento, né? Então ele entrega a chave do abismo. Os outros homens que não foram mortos por estes flagelos não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também de seus homicídios, magias, prostituição e roubos. Ou seja, ele fala aqui que toda espécie de pessoa mundana, vulgar, e essas pessoas que, como diz, adorar seus ídolos, adorar os demônios, ou seja, as pessoas que são fãs de tal qual personalidade, pode ser um presidente, pode ser um ditador, pode ser um mega empresário, um bilionário, não que os bilionários sejam pessoas más, mas eles têm um karma a cumprir, né? E ter tanto dinheiro nas mãos traz, não digo tão somente poder, mas uma responsabilidade que nem a própria pessoa que tem isso está consciente disso, né? Às vezes a pessoa que, como por exemplo um ditador que faz cumprir um karma sobre uma população, né? Como foi de acordo com, dá um exemplo aqui, né? Isso aí foi o mestre Rabulu, o mestre da Nova Ordem, que falou, né? Que o
caso do Fidel Castro era isso aí, né? Ele era uma pessoa que tinha cumprir fazia cumprir um karma ao povo, né? O povo de Cuba. Então o Fidel Castro tocou a ditadura, morreu, passou o irmão dele, e agora já nem mais o irmão que faz nada, né? Quando já é um homem com 94 anos, mas nesse momento que estou gravando o vídeo, né? 2026, último dia de maio de 2026, é um senhor de 94 anos, né? Tanto que ele está sendo buscado pelos Estados Unidos para cumprir, para responder por crimes de guerra. Mas ele já é velho, não tem como fazer nada. Só esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. E então, no caso, são pessoas que já o sucederam e estão mantendo o regime. Só que o Trump é mais interessante hoje, o atual presidente americano, usar, como os ingleses fizeram no século XIX, libertar as pessoas da escravidão para torná-las em mercado consumidor, né? E Cuba deve ter algo de útil, como posição estratégica, não só a questão do espaço físico, mas pessoas que possam se moldar ao American Way of Life, né? Então o Fidel Castro cumpriu esse papel. Então aqui, por exemplo, adorar os demônios. Há pessoas que gostam de certos presidentes, de certos políticos, de certos ditadores, de certos influenciadores. Então são demônios, né? Porque se não trazem um caminho de redenção, caminho crístico, estão equivocados, né? Queremos nós aceitar isso ou não. Os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e madeira, ou seja, vai falar tanto da questão das pessoas que se dispõem a ficar preso pelo ouro, pela prata, pelo bronze, pelos bens, pelos metais preciosos, ou mesmo por suas construções, né? Eu sou um engenheiro, um arquiteto, um bom mestre de obras, pedreiro, que faz coisas grandes. Por exemplo, né? Eu construo, sou um grande urbanista, de madeira, sou sei lá, um preservador do verde. Então são várias possibilidades, né? E aqui entra vários sentidos, desde os sentidos mais diretos como os esotéricos, né? Que não podem ver, nem ouvir ou andar. A gente está falando desses ídolos, inclusive, são coisas que as pessoas erguem cultos à personalidade, como se fossem essas obras assim que hoje em dia nós vimos como iconoclastia dos protestantes quando chutam imagens de santos, mas tem esse lado, mas não somente esse lado, uma pessoa que se prende a coisas passageiras, né? Como diz o Mestre Jesus, eu vos ofereço um tesouro, nós temos que criar um tesouro em que não que a ferrugem nem a traça possam consumir, ou seja, por mais que seja feito de metal, o metal dura muito, mas uma hora ele pode sofrer uma degradação por ferrugem, oxidação e tal, e vai se consumir, né? E a madeira também, né? Tem o cupim, tem a traça, que vão comer, né? Então ele está falando de um exercício, de um desenvolvimento íntimo, interno, nossas faculdades psíquicas, nosso Kundalini despertar e acender, eliminando, separando a fuligem, a fumaça, do fogo autêntico, né? Isso aí é um bem tão somente inalienável como inegociável, porque a pessoa lutou por uma vida ou por várias vidas para ter isso aí. Isso aí é como uma pessoa querer ir no banheiro, né? Eu não posso ir pela outra pessoa, ela tem que querer ir, mesmo que ela não seja capaz de ir sozinha. Eu posso até levá-la, mas quem vai decidir se ela vai fazer ou não, o que tem que fazer é a própria pessoa, né? Se ela não fizer isso, vão ter que fazer a força nela, porque ela não pode ficar com certas coisas no corpo, porque aquilo vai contaminar ela, né? Por isso o corpo já está jogando fora. E por último, versículo, tanto da Bíblia como desse livro Apocalipse, versículo 21. Não se converteram também de seus homicídios, magias, prostituição e roubo. Ou seja, a pessoa matou, tô nem aí, sou membro de facção, eu tenho uma religião que me diz que eu devo fazer isso para eliminar meus inimigos, inclusive os internos. Magias, tem pessoa que acha que vai conquistar tudo, influenciando todos por trabalhinhos, né? Os trabalhinhos aí que faz na esquina, faz na encruzilhada, né? Pede os trabalhinhos aí. Né? Prostituição, bom, isso aqui não é somente vender o corpo por meio de sexo, mas sim prostituir doutrina, prostituir profissões, tudo isso que vai desgastar o valor de algo, né? Vai adulterar. O adultério não é tão somente a questão de trair parceiro sexual, e sim você adulterar uma lei, adulterar a natureza de algo, vender algo adulterado. E roubo, ou seja, tirar daquilo que não é teu, né? Aquilo que você não conquistou pelos seus próprios méritos. Você vai tirar aquilo do esforço da pessoa.
tanto que pergunta a um policial qual o pior tipo de espécie que eles têm para agir contra, né? Eles sempre falam que é o ladrão, né? O ladrão é a raça mais desgraçada. Ele vai lá com nenhum esforço, só de pegar uma arma de modo covarde, coagir uma pessoa a entregar o que ela lutou para ter, né? Uma pessoa que não fez nada por isso, né? A não ser o fato de buscar uma arma e se prevalecer sobre outra pessoa no momento de fragilidade daquela, né? Então é isso. Fundamentalmente, então, sei que foi uma análise longa, nunca fiz um vídeo tão longo assim, mas o core da história é a quinta trombeta e o quinto anjo tocou. Aqui no caso, Samuel Onveor, porque ele se chama o quinto dos sete. Ventou uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ele mesmo, ele fala no passado da Lemúria, quando toda a humanidade caiu pela geração animal, né, não se fazia o sexo da maneira como a pureza do talo nupcial, como fala o evangelho apócrifo de Filipe, mas como também fala a, o Tantra, como fala a, a yoga, no caso da transcendência, a yoga do sexo, né? Yoga é realmente relação íntima com Deus, né? Só que no Ocidente a gente não entende isso como relação íntima, como uma relação sexual. A gente pensa, mas como fazer sexo com Deus? Deus criou o mundo, né? Aquela imagem, aquele pensamento mágico. Deus criou o mundo, como é que eu vou fazer sexo com o que criou o mundo? Será que ele vai vir aqui? Único, até onde eu saiba, Jesus só veio como Jesus. Como é que eu vou fazer sexo com Jesus? Porque as pessoas não conseguem compreender porque elas não têm o mistério. Então fica confuso para elas, né? Então, principalmente esse é o motivo que Samuel veio e entregou a chave. Havia caído do céu sobre a terra, foi-lhe entregue a chave do poço do abismo, ou seja, você pode se afundar no abismo, indo lá para o último versículo, homicídios, magia, prostituição e roubos. Prostituição e magia você pode fazer pela questão do sexo, né? E também pode fazer pelo homicídio, roubo, matar uma esperança e roubar uma ideia, roubar a confiança, matar uma amizade, né? Então a chave do abismo é justamente a questão sexual, isso que Samuel Weir veio nos trazer. Justamente esse o vídeo ficou longo, eu não fiz nada bolado, eu pensei só em trazer o primeiro versículo e falar sobre a questão que Samuel Weir, né, é o quinto dos sete, e deve falar dos outros logos, né, dos quatro que antecederam e dos dois que tem que vir ainda, né, que é o sexto e o sétimo. Mas o foco aqui era justamente tratar da doutrina gnóstica de Samuel Weir, porque tem muita gente que faz apologia, aqui, por exemplo, o canal Apócrifa, que é aquela moça lá, Viveka Alaya, muito interessante os conteúdos que ela traz, só que ela não, ela até no último vídeo que eu vi, ela fez isso, acho que um vídeo mês passado, umas 2 semanas, algo assim, ela falou um vídeo que ela até fala assim, poxa, né, eu tô falando aqui sobre o movimento histórico gnóstico, e são várias correntes, e eu não tô vendo várias pessoas falar de mim, tem outras correntes, como, sei lá, os neopitagóricos, os gnósticos lá do Samuel, dos Samaelianos, ela não falou Samuel, ela nem gosta de falar do nome dele, ela fala Samaelianos, né, que é a corrente gnóstica do Samuel Weir, vão criticar aqui, vão falar um monte de coisa. Porque, de fato, o que ela estuda é um movimento gnóstico histórico. Ela não, ela até disseca assim certas análises dos evangelhos gnósticos, dos evangelhos apócrifos, dessas outras obras, e são várias obras, opúsculos, posso dizer, que são tidos como apócrifos. Vocês procurar no YouTube, vocês vão achar, gente. São obras que são coisas que um vídeo de 1 minuto, ele narra todo o evangelho. É uma passagem pequena, como se fosse Evangelho de Judas, alguns capítulos dos próprios Salmos, são bem breves, sabe? Então, muitos desses evangelhos apócrifos são obras bem pequenas, só que uns são bem grandes, né? No caso, como de Filipe, de Maria Madalena, de Judas. E ela trata bem da questão histórica, ela até faz os paralelos, ela tem a crença dela, só que ela acredita de uma forma diferente, né? Do que a gnose sameliana. Então aqui não é nenhuma crítica, fiz uma análise como o próprio proposta desse canal é uma análise de gnose sameliana, da obra de Samuel Weir e do caso do restaurador, que é o Laxmi Daimon. Eu evito chamá-los de mestres aqui no canal, porque assim, aqui vou ouvir pessoas, vou ter assistência do canal, pessoas que vão acessar aqui, que são de correntes evangélicas, os protestantes são muito cuidadosos em querer buscar conhecimentos dentro da perspectiva bastante material, de uma perspectiva racional, uma perspectiva despojada
de uma suposta crendice, e esse que é muito tido como um elemento muito da Igreja Católica. E nisso os gnósticos e os católicos têm uma similaridade, né? Porque eles têm bem essa percepção de uma transcendência do que está escrito ali, não somente aquilo que está escrito pelo escrito. A gente tem que ler no pé da letra, né? No literal. Não. Tem coisa como que nós vemos que dá para imaginar. Muitos estudiosos aqui da palavra colocam Apocalipse, mostram os helicópteros de guerra, mostram os tanques, modelos de blindados atuais, e comparam essas coisas como o que está escrito aqui, por exemplo, no Apocalipse, tentando fazer encaixar uma ideia, uma narrativa atual do que foi proposto naquela época. Só que naquela época eu não consigo imaginar um sábio, um mestre com consciência desperta, que ter uma visão, que ter uma vivência tão intensa quanto essa, e ser capaz de colocar com as palavras que ele tinha à disposição na época, ao como está acontecendo hoje em dia. Pode ser verdade? Pode. Um negócio que nós, como Samuel Weir fala, não quero seguidores, mas passei a mensagem para que vocês despertem por vocês mesmos e encontrem o caminho. Porque o que serviu para ele, que ele teve que fazer, foi o papel dele, entregar uma doutrina aqui, no caso aqui, entregou a chave do abismo. Só que para que nós mesmos pudéssemos nos revolucionar e encontrar nossa própria natureza, nossa própria essência, nosso próprio caminho, nosso mestre interno, assim como o fez o mestre Jesus, esotericamente muito bem explicado cada parte do processo iniciático que ele passou, e Samuel Weir diz algo muito semelhante na sua obra As Três Montanhas, e aqui no caso estou pontuando justamente isso. Ele veio para entregar a chave do abismo. Foi o que ele fez na sua vida, né, nos seus 60 anos de vida, mas vamos dizer assim, na prática, foi cerca de 17, 18 até o falecimento dele em 77. 30 anos. Ao longo dos seus aproximadamente 30 anos de caminho, de caminhada esotérica da Gnosis que ele entregou, do padrão que ele entregou como Gnosis, e não sei porque ele escolheu o nome Gnosis, talvez somente para fazer essa relação com o conhecimento que os místicos da época de Jesus, talvez um pouco anteriores, lá da época, talvez de Zoroastro, entre Zoroastro e Jesus, e ali já teve essa ideia de Gnosis, mas ela se fortaleceu muito quando chegou a passagem do Mestre Jesus, ficou sumida por um tempo, se difundiu e se transformou em outras coisas, e hoje nós temos ela com essa forma, essa cara atual, né? Então aqui que ele faz entregar a chave do abismo, sugiro aos que possam, né? Sugiro inclusive aos próprios, como disse, estudantes exegetas que vão analisar algo que foi dito aqui nesse vídeo. Podia dizer que se fosse uma participação ativa, imediata, como eu já postei no canal ano passado, que dizia que eu tinha que ter 50 inscritos no canal para poder fazer lives. Quando chegou a 50 inscritos, eu tentei fazer live, não deu certo. E me perguntem por quê, porque eu não consegui achar. Pesquisa eventualmente aqui no YouTube as diretrizes do canal e as lives não aconteceram. Então o que eu posso fazer é gravar um vídeo longo, e nesse vídeo longo aproveitar esse meu dia de folga. Tive agora estou mudado de posto de serviço, então não estou mais trabalhando com o que trabalhava até anteontem. Ontem eu fiz meu último dia entregando o posto de serviço, aí fui cumprir com os meus deveres pessoais, e hoje um pouco cansado aí da ressaca desses últimos 2 dias e 2 noites, um bom tempo atrás do volante, à noite, principalmente, que é um momento muito ruim de se dirigir, né? Eu entendo muito bem aquelas pessoas que trabalham à noite, mas não só num eixo urbano, em que tudo é bem sinalizado, iluminado, mesmo à noite, não. Em local tipo fora, assim, sabe? As áreas metropolitanas ou áreas de interior, assim, que você tem estradas bem curvas, bem acidentadas, muitas vezes mal sinalizadas, até a própria questão da neblina atrapalha muito. Imagina os motoristas de caminhões, então realmente é uma coisa muito complicada dirigir-se à noite. Nós fazemos inclusive uma reflexão sobre estar no caminho iniciático nas nossas trevas, seguindo o arcano 9, que inclusive é o número 9 que está marcando ali no Revelações ou no Apocalipse capítulo 9, que é aquele momento que aquele iniciado, aquele esoterista, o ermitão, está lá coberto todo com traje e só tem uma lâmpada próxima aos seus olhos para poder enxergar apenas o que está imediatamente à sua frente, ou seja,
Não dá para chegar longe, muito menos dá para olhar para trás, né? Então, passou, passou, e aqui na frente tem que sondar devagarzinho, curvado, se apoiando e, e com toda a fé possível. Muito obrigado, deem like, compartilhem.